13 de maio de 1888 é declarada extinta. Desde esta data, a escravidão no Brasil, a Lei Áurea, promulgada em 13 de maio, é um marco na história do Brasil, simboliza o fim oficial da escravidão e o reconhecimento da liberdade de trabalho. Então, um dia especial. Apesar que temos aí alguns indivíduos deslumbrados que nunca trabalharam na vida, né? E que querem congelar o salário mínimo por 5 anos. Né? Bom, hoje vamos falar aí a estratégia dos Estados Unidos contra a China, ou será que a estratégia dos Estados Unidos junto com a China? Sim, porque eles estão lá conversando, lá o Scott Bessent, né? Com o enviado chinês para conter a sanha, a gana tarifária do governo dos Estados Unidos. E agora estão simplesmente virando a mesa e cedendo à realidade. Então, qual é a estratégia dos Estados Unidos? Bom, hoje vamos falar um pouco aí de Taiwan, tarifas, como é que vai ser a partir de agora. Vou usar aí algumas matérias, alguns vídeos aí do Brian Berletic, adaptando aqui para o nosso canal de Geopolítica, Luz no Fim do Túnel, neste 13 de maio, né? Hoje uma terça-feira aqui na capital paulista. Então veja, as tensões entre os Estados Unidos e a China se intensificaram muito. Quer dizer, já tinham se intensificado bastante, né, lá no governo primeiro, né, do Donald Trump. Então a China se preparou muito bem para este momento, né? Ela sabia que vinha chumbo grosso da parte do império excepcionalista e hegemônico, né? Então as tensões se multiplicaram, seja em termos de questões de disputas comerciais, né, comércio, até questões sensíveis do ponto de vista da geopolítica, como é o caso da famosa ilha de Taiwan. Se não me engano, os chineses chamam de Taipei, né, os portugueses chamavam de Formosa. Né? Qual é o status da ilha de Taiwan? Bom, o Berletic ele analisa a estratégia americana em relação à China com foco na interferência em Taiwan. Bom, nós sabemos que eles têm praticado aí a tentativa de conter o crescimento astronômico da China, porque tornou-se uma ameaça à hegemonia global dos Estados Unidos. Bom, essas ações recentes visam a reindustrializar os Estados Unidos, como a gente sabe, né? Bom, mas então, vamos lá. Taiwan como ponto focal. Veja só o contexto geopolítico. Taiwan é reconhecida internacionalmente como parte integrante, inerente e permanente da República Popular da China. Faz parte da política de uma só China. Tornou-se um epicentro das tensões sino-americanas, desde a época em que o quinta coluna Chiang Kai-shek refugiou-se na ilha, tornando-se um ditador perpétuo, né? E depois a influência americana permaneceu forte nesta ilha. Bom, apesar dos acordos históricos, por exemplo, o Acordo de Xangai de 1972, os Estados Unidos reconheciam que Taiwan é parte da China e se comprometeram, então, a não interferir em sua resolução pacífica de integração final à República Popular da China. No entanto, as ações americanas sempre violam, vamos dizer, consistentemente o seu próprio compromisso. Quer dizer que é um compromisso para inglês ver, né? Nos últimos anos, os Estados Unidos intensificaram sua presença militar em Taiwan, com redesdobramento de tropas, vendas de armas, incluindo aí um pacote, o ano passado, de 2 bilhões de dólares, conforme foi noticiado na CNN, e visitas, né, fora do contexto, por exemplo, a ex-presidente lá da Câmara, a Nancy Pelosi,
baixou lá na ilha em 2022. Agora, esse ano, o senador Pete Ricketts também foi lá na ilha, né? Bom, essas ações, além de, por exemplo, aviões de guerra americanos ficam ali no Estreito de Taiwan, provocando a República Popular da China, ou seja, querem desafiar a soberania chinesa e a política de uma só China. Quer dizer que ele endossa isso daí oficialmente, mas na prática ele fica fazendo bullying, que é realmente digamos, a essência dos Estados Unidos é fazer bullying, né, nos outros. E a narrativa da grande mídia ocidental distorce o status de Taiwan, promovendo a percepção errada de que se trata de um país independente. Não é um país independente. E isso alimenta as tensões e justifica a escalada militar americana na região, aumentando a tensão no Mar da China. Por quê? Porque há uma guerra comercial e econômica em curso, né? Então veja, enquanto os Estados Unidos intensificaram uma guerra comercial contra a China, que agora eles estão chegando aí num consenso, né? Estão acabando com os tarifaços, né? Porque eles sabem que é impossível manter por muito tempo esse tarifaço, medidas protecionistas antiliberais, né? Pelo país que vendeu o liberalismo como a salvação da lavoura, como enfim, o paraíso perdido de Shangri-La, né? Contrariamente à retórica de reindustrialização dos Estados Unidos, essas tarifas não fortalecem a economia interna, seja dos Estados Unidos, seja da China, mas serve para isolar a China economicamente, como eles tentaram fazer, por exemplo, quando sancionaram a Rússia, né? Veja, relatórios da mídia ocidental, inclusive eu trouxe aqui para o canal, né, análises do projeto 2025 da extremo-direita Heritage Foundation. Veja, confirmam que o objetivo, né, dos Estados Unidos é reafirmar a sua dominância imperialista e colonialista global, né, e não realmente revitalizar a indústria doméstica. Vamos dizer, isso aí também é para inglês ver, né? Porque é algo muito difícil reindustrializar os Estados Unidos. E certamente não pode ser feito a toque de caixa, como pretendeu o Donald Trump, com suas bravatas, né, murros na mesa, e depois não é aquilo, é tudo uma negociação baseada em bravatagem, né? O projeto 2025, que inclusive vocês podem procurar aí no canal, coordenado aí pela extremo-direita Heritage Foundation, que foi financiado por interesses corporativos, delineou as políticas implementadas agora pela administração Trump. Por exemplo, figuras como Peter Navarro, né, autor do capítulo sobre comércio, né, indivíduos que ocupam posições-chave no governo do Trump. Veja, então as tarifas aí iniciadas na primeira administração Trump e que foram mantidas sob Biden precipitaram uma crise de custo de vida nos Estados Unidos. Portanto, o seu impacto é disruptivo, né, muito mais disruptivo do que construtivo. Quer dizer, porque para você reindustrializar um país, você tem que reinvestir em educação, em infraestrutura. Você quer nacionalizar a indústria? Bom, então, como é que você vai fazer isso? Contendo a China, quer dizer, impedindo os outros e não fomentando o que você tem dentro de si, né? Que é o caminho duro e que a China trilhou, né? Fazer aí alguns paralelos com a estratégia contra a Rússia. Veja, a abordagem dos Estados Unidos em relação à China, vamos dizer, ela repete táticas que eles empregaram sem sucesso contra a Rússia. Por exemplo, usando aí um país proxy, né, chamado Ucrânia, contra a Rússia. Sanções econômicas diretas contra a Rússia, sabotagem, por exemplo, sabotaram lá o gasoduto Nord Stream para que ele não pudesse exportar o barato gás russo para a Europa. Ele tem medo, né, dessa influência econômica sobre a Europa, porque ele achava que era também um quintal dele. Os europeus já romperam com os Estados Unidos, estão rompendo, estão indo, parece que estão indo para o lado da China também. Bom, então assim como a Ucrânia foi instrumentalizada para uma guerra por procuração contra a Rússia, Taiwan também está sendo posicionada como um potencial proxy contra a China. A militarização de Taiwan, aliada à captura política de sua administração, segue o mesmo modelo do Maidan na Ucrânia pós-2014, quando os Estados Unidos
orquestraram a reorientação de Kiev contra Moscou. E agora estamos vendo aí que o senhor Zelensky quer conversar com o Vladimir Putin, que é um outro assunto, mas que também faz parte da mesma, digamos, do mesmo contexto, do mesmo escopo geopolítico. Mas voltando, veja, além de Taiwan, os Estados Unidos buscam cooptar nações que estão na periferia da China, como é o caso das Filipinas, o Japão, a Coreia do Sul, para formar aí um cordão de contenção. Por exemplo, lá nas Filipinas, a administração americana procura explorar qualquer espécie de disputa marítima que houver ali no Mar do Sul da China, exagerando, assim, de maneira paranoica, qualquer tensão que houver para justificar a sua presença militar constante, né? Relatórios aí do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais indicam que a maior parte do comércio no Mar do Sul da China está ligada à própria China, desmentindo completamente essa narrativa americana de que está protegendo a liberdade de navegação. Nunca acreditem na mídia ocidental. Ela é propaganda. Bom, em vez disso, a presença militar dos Estados Unidos visa a ameaçar e, se necessário, interromper esse comércio. Ou seja, tudo consiste em prejudicar a economia e a expansão da economia chinesa. Por que ela é tão pujante? Veja, aí já é uma ampliação da nossa análise. Veja, a China é um reino milenar de 5.000 anos. Não se consegue entender a China de hoje sem entender o seu passado confucionista taoísta, que está arraigado no modo de ser, está nos ossos, né, dos chineses. E é um país que passou pela única revolução comunista autêntica no mundo. Sim, porque a Revolução Soviética ela foi diferente, né? Nós já analisamos isso aqui também no canal. Veja, então, esse país é sui generis, né? Ele é calcado em produtividade, existe uma cultura do trabalho ali, né? E veja, é um capitalismo diferente também, não é um capitalismo corporativo e privado na mão de 20, 30, 40 trilionários como é aqui no Ocidente, né? Bom, isso aí é um assunto para outro vídeo. Veja, vamos falar sobre a preservação do Império Americano. Segunda parte do nosso vídeo. Veja, a estratégia americana não se alinha exatamente com a promessa de fazer a América grande novamente, MAGA, Make America Great Again, America First, no sentido de fortalecer sua economia, o seu bem-estar interno. Em vez disso, reflete um esforço desesperado para preservar a hegemonia global dos Estados Unidos em um momento em que o poder relativo americano está declinando. Veja como afirmou o Peter Navarro aí no projeto 2025 da Heritage Foundation, o objetivo real é manter os Estados Unidos como uma superpotência dominante. Este é o objetivo, né? Se necessário, eles vão sacrificar a própria população americana, né? Como eles têm feito. Mesmo que isso implique também sacrificar aliados regionais, como é o caso do Canadá, do México, a próprias Filipinas, ou mesmo tenha que desestabilizar a economia global, né? Só que eles já estão cedendo, eles já estão voltando atrás. Porque é aquele recuo tático para poder avançar depois, né? Veja, nas Filipinas, os projetos de infraestrutura com a China, que poderiam impulsionar o desenvolvimento das Filipinas, foram cancelados aí em favor de iniciativas militares norte-americanas voltadas contra Pequim. Isso saiu no South China Morning Post. Quer dizer, uma verdadeira captura política. Por exemplo, regimes clientes de Washington que priorizam os interesses de Washington em detrimento dos próprios interesses. É um quinta-colonato ali dentro, incrustado ali pela CIA. Isso também em Mianmar, né, antiga Birmânia. Veja, conflitos armados foram patrocinados ali por proxies americanos. Quer dizer, eles compram os bonecos ali, os fantoches americanos, né, sempre com a finalidade de desestabilizar a fronteira chinesa. Então, veja, sempre presuma pessoas que estão vendidas a Washington, né, nesta região.
Então, agora mesmo, esta semana, saiu a notícia aí de que a CIA estaria espionando o governo chinês. Inclusive, oficialmente, o governo chinês se manifestou e disse que vai impedir todas as tentativas da CIA de sabotar, inclusive sabotagem cibernética, espionagem explícita. Isso continua como desde sempre, né? Veja, continuando, pessoal, veja, a estratégia americana contra a China replica o modelo empregado contra a Rússia após o colapso da União Soviética. Na cabeça de uma parte desse pessoal que faz a política de inteligência dos Estados Unidos, a China é uma espécie de Rússia após o colapso da União Soviética, no que tange a maneira como eles agem, né? Por exemplo, essa coisa da espionagem. Então, veja, a OTAN, por exemplo, ela se expandiu para territórios que eram da égide da União Soviética, violando as promessas feitas a Moscou. Os Estados Unidos também desrespeitam os acordos com a China sobre Taiwan e tratam de se esforçar para militarizar a Ásia-Pacífico. Então veja como eles fazem, por exemplo, ele vai lá conversar com o Vladimir Putin, pedindo a paz, o cessar-fogo, né? E ao mesmo tempo ele continua mandando armas para a Ucrânia. Quer dizer, quem é que vai cair nessa falácia americana? Veja, a presença de tropas americanas na Europa Oriental e na Ásia, aliada à subversão das nações periféricas, visa cercar e conter, né, a pujança da produtividade e do modelo socialista chinês na região, né? Bom, esse modelo aí americano é muito preocupante, né? Veja a região ali, as disputas marítimas estão crescendo ali no Mar do Sul da China, né? Então, por exemplo, ele está agora em vias de transformar as Filipinas em um proxy, como ele fez com a Ucrânia. Ele não vai conseguir, na minha opinião, né? Veja, à custa de sua própria economia interna lá dos Estados Unidos, sua própria estabilidade. Veja, então ele está pregando que vai recuperar o Vale do Ferrugem, que vai reindustrializar, que vai trazer de volta a Apple, a Microsoft, o iPhone vai ser produzido nos Estados Unidos, a TSMC lá de Taiwan vai migrar para o Texas e vai trazer de volta para o Vale do Silício e não sei o quê, mas ao mesmo tempo ele não para de fustigar lá no Mar da China, né? Quer dizer, é um custo humano e econômico enorme, né? O bloco regional lá na China, o ASEAN, ASEAN, que é um bloco regional liderado pela China, vai desempenhar um papel crucial na defesa contra essa interferência injusta aí, né? Por quê? Porque o modo chinês é de cooperar, é de neutralizar esses esforços aí de desestabilização praticados aí pelo tio Sam, né? O senhor sionista, né? O banqueiro aí, né? Bom, as ações dos Estados Unidos, já concluindo, contra a China, seja por meio da militarização de Taiwan, seja impondo tarifas, seja capturando a política de nações periféricas, como a Indonésia, não visa o bem-estar americano aí, do redneck do meio oeste que está desempregado, tomando fentanil, né? Não, visa preservar um império global que está declinando, que está caindo, que está perdendo. Então essa narrativa de reindustrialização é uma fachada para uma estratégia de contenção que ameaça a estabilidade regional e global. Estou entendendo? Quer dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Diante disso, a China e seus parceiros devem fortalecer as suas defesas contra a interferência americana, e ela está fazendo isso. Ninguém está crescendo mais em termos de marinha, de submarino, de míssil, do que a própria China, né? Ao mesmo tempo, a China ela vai promovendo a cooperação regional e vai expondo os mecanismos de um poder, de um soft power aí, que também está crescendo. A China também está crescendo em termos de soft power, hein? Não só de hard power, para poder ir de encontro a essa influência de Washington, né? A ASEAN, em particular, pode liderar esforços para proteger a soberania de seus membros, garantindo que a Ásia-Pacífico priorize a paz e o desenvolvimento em vez de servir como palco para as ambições hegemônicas dos Estados Unidos. Veja, e agora nós estamos numa fase extremamente importante para o Brasil, né? O pessoal aí da
da neodireita brasileira, eles têm nojo, né, do nosso presidente, né? Há que se dizer, né? E isso não quer dizer que eu sou pró-governo ou anti-governo. Eu acho que quando ele acerta, a gente tem que dar testemunho aqui. Lula está acertando. Ele é respeitado em todo o sul global, nos BRICS. Ele esteve na Rússia, né, nas comemorações dos 80 anos da vitória soviética sobre o nazismo. Foram os soviéticos que venceram o nazismo. Quem quer que minimize este fato, ou é ideológico ou desinformado, né? E eu fiz alguns posts, inclusive, ali no Facebook. Eu devo ter vários volumes lá, né, já sobre este assunto, né? E veja, depois ele foi para a China. Então, quem sabe, agora nós estamos em um momento crucial da virada, né, de nós irmos para o lado do BRICS da força, né, o lado da ferrovia, dos portos, da infraestrutura, de investir em educação técnica, em mão de obra de alto nível, qualificação, emprego. Imagine o potencial que pode trazer para o Brasil tirar do papel o projeto da ferrovia, da transoceânica aí, né? Veja, eu vou trazer também algumas notícias aqui para terminar o vídeo. Veja, eu vi aí uns políticos que eu só posso caracterizar como depravados. Veja, e quais não são, hein, em geral, né? Veja, eles votam a favor de um aumento de 2%, por exemplo, abaixo da inflação, para professores e servidores. Quer dizer, então esses caras aí, vereadores e prefeitos, que decidem a nossa categoria, eu sou servidor público, né, ganham fábulas e já receberam um aumento de 48% somente em 2025. Então, o cara que ele aumentou o seu próprio salário em 50%, ele decide aumentar o do servidor público em 2%. Quer dizer, aí não tem jeito. Aí eu digo, olha, o Brasil tem jeito sim. Chama-se Revolução Comunista. Começa com uma convulsão social, seguida de guerra civil e militar fratricida, brutal e total. Vai acontecer? Sinceramente, eu espero que não. Aliás, eu acho que isso nunca vai acontecer no Brasil. Não vai ser na minha geração, de certo. Eu não vou estar aqui para ver, né? Bom, enfim. Veja, é muito auspicioso para todos aí que o Steve Witkoff, que é o braço direito do Trump, né, e o próprio Trump estão criticando abertamente aquela criatura medonha lá, daquela terra prometida, né, Israel lá. O Papa Leão XIV clamou pela criação do Estado palestino, seguindo de perto a mesma política do Papa Francisco, que, na minha modesta opinião, é um dos maiores papas da história da igreja, né? Pessoal, eu vou indicar aí o Turning Point, o documentário Turning Point, que está na Netflix. É fundamental, o ponto da virada, para se entender a guerra do Vietnã. Veja, esse documentário mostra o que a torpe mídia eurocêntrica e supremacista tentou esconder durante tanto tempo. São 5 episódios obrigatórios. Veja, a educação brasileira, será que ela vai melhorar agora que o Brasil está indo para o lado do BRICS da força? Veja, 1 a cada 8 bacharéis é analfabeto funcional, não consegue ler texto simples. Agora, se for do curso de jornalismo, da grande mídia, aí são 7 a cada 8, a cada 8, 7 são analfabetos funcionais. Veja, pessoal, agora esses conflitos aí, Índia, Paquistão, também queria fazer um pequeno comentário. Veja, Índia, Paquistão, Bangladesh é um só país, sempre foi. Veja, do ponto de vista geográfico, sempre foi ali um país só, sempre. O Mahatma Gandhi lutou até a morte para manter a união dessa região, mas foi dividida pela gana imperialista, pelo colonialismo britânico, divide et impera. E o seu presidente lá, o Modi, pô, ele está se ferrando, né? Bom, todo mundo que se vende para o sionismo tem que se ferrar, cedo ou tarde. Por quê? Veja, se você está vendido ao sionismo, você vai ser cobrado, né? Se você não pagar a proteção, como é que vai ficar, senhor Modi? Veja, o sionismo consiste em pagar
gente vendida para eliminar os concorrentes. Essa é sua religião, sua verdadeira religião, né? E o Putin faz as perguntas que nós também fazemos. Veja, existem sanções contra Israel pelo assassinato e destruição de mulheres e crianças palestinas inocentes? Não, né? Existem sanções contra a América do Norte por matar e destruir vidas de mulheres e crianças inocentes no Iraque, na Síria, no Afeganistão, em Cuba, no Vietnã? Também roubar os diamantes, o ouro da África? Não, não existe, né? Houve alguma sanção contra a América do Norte e a França pelo assassinato de Muammar Gaddafi e a destruição da Líbia? Não houve, né? Alguma vez houve um soldado americano aí da nazista OTAN castigado por violar e torturar mulheres e crianças inocentes de todos os países mencionados aí? Não, né? Existem sanções contra a França por causar crise e agitação em tantos países africanos? Não, né? Muitos crimes de guerra, a América e a OTAN deveriam ser punidos, sim, né? Os males mais perigosos do nosso mundo, pessoal, chama-se OTAN, chama-se Estados Unidos. Precisamos mudar esse equilíbrio de poder no mundo, né? Precisamos mudar. Nós somos sul global, né? Nós estamos por este caminho. Bom, para terminar, pessoal, tivemos várias discussões aí nas redes sociais sobre os 80 anos da vitória soviética, russa, poderia-se dizer, contra o nazifascismo, né? Veja, aí várias pessoas disseram, não, eles jamais teriam vencido os nazismos sem a enorme ajuda norte-americana, a pífia ajuda norte-americana. Aí o famoso Lend-Lease, né, que foi a ajuda norte-americana ao esforço de guerra dos países aliados, União Soviética à frente, né? Veja, o Stalin, na época, ele precisava desesperadamente de ajuda. Ele fazia das tripas coração para receber ajuda. O Lend-Lease, né, foi 10% aí do esforço de guerra, ajudou. Sim, mas o grosso da guerra veio dos soviéticos, né? Os soviéticos sacrificaram 27 milhões de homens para vencer o nazismo. Os Estados Unidos perderam 400 mil, se tanto. Quer dizer, quem não sabe o que significam esses números, não sabe de nada. Tem que voltar para a escola, para o pré-primário e aprender a contar até 10, né? Essa conversa de inverno russo é outra falácia usada pelo Ocidente para minimizar a vitória do Exército Vermelho. A verdade é que a Europa continua ligada ao nazismo até hoje. Aliás, eu fiz um vídeo aí mostrando como que as corporações industriais nazistas não só sobreviveram, como deram as cartas aí no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, né? E criaram todo o sistema União Europeia, OTAN, NASA, CIA e por aí vai, né? Essa é que é a real, né? Bom, acho que vamos ficando por aqui. 28 minutos. Ficamos uns dias aí sem fazer vídeos, mas a gente não está deixando o canal, não. Quero parabenizar aí o comandante Farinazzo, que vai nos trazer em breve vídeos sobre as suas viagens aí à Federação Russa. Ele estava indo para São Petersburgo. Enfim, teremos momentos aí bastante auspiciosos pela frente. Volto a dizer, pessoal, o Lula é um dos maiores estadistas vivos. Se ele vai ser reeleito em 2026, eu não sei. O que eu sei é que ele não é respeitado aqui no Brasil, mas ele é respeitado no resto do mundo. Isso é o que importa. O brasileiro, muitos brasileiros têm complexo de vira-lata, né? Eles não conseguem valorizar, eles não conseguem enxergar porque eles vivem com uma venda nos olhos, né, que é a venda do Tico contra o Teco. Nós vamos continuar lutando aqui por um nacionalismo soberanista, sul global, BRICS. Isso não significa criar inimizade ou criar dificuldades aí com os Estados Unidos. Não significa isso. Significa simplesmente que nós precisamos ir ao encontro do nosso desenvolvimento. Ok, pessoal? Então vamos ficando por aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Aqui é Helder Araújo.
Veja, dá um like aí no nosso vídeo, verifique se você está seguindo o canal, traga um seguidor para o nosso canal, divulgue nas suas redes. Canal da mídia alternativa independente, canal de livre expressão e livre comunicação. Obrigado a todos, até a próxima!